Olá pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui de volta para gravar esse vídeo aqui sobre estágio obrigatório no curso de História. Um pedido aí, né, do colega Marcos Vinícius, perguntando se a gente podia gravar um vídeo sobre estágio obrigatório. Já tem algum tempo que a gente não faz vídeo, né? Mas aí o pedido aí do colega me motivou, né, a gravar esse vídeo. É muito importante quando a gente tem esse retorno, né? E aí agradecer ao colega. Gente, o estágio obrigatório, né, para quem não sabe, são os estágios que a gente faz, que é onde a gente aplica em prática, né? Em tese a gente aplica na prática aquilo que a gente deveria aprender, né, na teoria para poder dar aula, né, onde a gente iria primeiro colocar em prática, né, o nosso exercício docente. A gente sabe, né, que na grande maioria das vezes a gente acaba passando por experiências anteriores ao estágio, essa questão de dar aula. A gente sabe que a maioria de nós passa por isso, mas muitas vezes a gente não tem oportunidade de dar aula da disciplina que a gente cursa. Então, assim, na maioria das vezes, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de dar aula de história, de fato, é no estágio obrigatório. E aí vem o frio na barriga. Tem muita gente que fica assim preocupada de, poxa, eu vou pela primeira vez assumir uma turma de história. E aí a primeira coisa que eu tenho para falar é você tem que relaxar, né? Tem que relaxar porque assim, primeiro, a responsabilidade é do regente, né? O regente, que é aquele que é responsável pela disciplina de história naquela turma, né, que está ali para te inserir naquela turma, é o professor da escola e tal. Ele é que é legalmente responsável por aquilo ali. Você está fazendo um estágio, né? Então é um momento que você tem que dar uma relaxada. Tem regentes que deixam você sozinho dentro da sala, né? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Sabe de uma coisa? Isso é um risco pro regente, não para você. Isso é um risco pro regente, não para você, tá? Porque ele que é o responsável por aquilo, por aquela situação, e você é o estagiário. Você é o estagiário. Quem assina aquela aula no diário é ele, não é você, tá? Então, assim, na realidade não é para o regente deixar você sozinho, mas tem muitos professores que acreditam que deixando o estagiário sozinho, o estagiário ficar mais à vontade. Eu particularmente acho que é melhor, sabe? Você deixar o estagiário sozinho, para ele ficar à vontade, ou pelo menos, se não a unidade toda, porque geralmente você assume numa unidade, né? Em cada semestre que você estagia, pelo menos uma parte da unidade, né? Uma parte o regente observa, a outra o regente deixa você tranquilo, né? Observando lá que você tem já domínio da situação em sala de aula. É interessante deixar você à vontade. É uma solução muito boa, mas deixar completamente sozinho, né, não é legal. Inclusive é um risco para o regente. Quando eu cursei História, nós fizemos 3 estágios. Um que era de observação, em que a gente fazia uma descrição da escola, uma descrição de uma ou de algumas aulas,
como é que era a cultura da escola, como é que era a rotina da escola, como é que a escola aplicava o seu planejamento. Então, era um momento muito interessante, muito legal, em que você conhecia a escola, em que você provavelmente iria tocar os outros estágios. Aí vinha o segundo estágio, que era no ensino fundamental 2, e o terceiro no ensino médio. Foram assim algumas das experiências com sala de aula que eu mais gostei na vida, justamente porque primeiro eu estava muito jovem, cheio de sonhos, apesar de que eu já tinha uma experiência anterior em sala de aula, né? Enfim, um dia eu posso até falar um pouco mais sobre isso em algum vídeo, né? Hoje me focar mais na questão do estágio, mas enfim, mesmo tendo essa experiência anterior, era muito provável que eu também ficasse nervoso, ficasse, né, um pouco apavorado, mas foi um momento que eu gostei, porque é um momento que dava para eu relaxar, era um momento que eu estava muito jovem, cheio de energia, cheio de sonhos, e essa coisa de que eu estava sendo amparado de alguma forma, né? Amparado principalmente pelo regente, mesmo que ele não estivesse em sala de aula, mas pelo fato de ele assumir a aula, né, para o diário, enfim, eu poder contar com o apoio dele, aquilo confortava bastante, né? Porque é uma outra responsabilidade você assinar a aula. Você assinar a aula, você, né? Mas é um momento assim que você tem condições de experimentar coisas que você está estudando para uma aula, de você ir de peito mais aberto, de você ousar, porque você não vai assumir aquela turma durante um ano. Cada estágio você assumia uma unidade, no máximo era uma unidade. E aí você podia se permitir, sabe, uma maior ousadia, uma maior experimentação com as aulas. Também era uma coisa que acabava me deixando muito confortável, né? Coisa que muitas vezes a gente se sente mais desconfortável quando a gente de fato é professor daquela turma durante o ano inteiro, e a gente acaba passando por uma série de desgastes com a turma, que muitas vezes é natural, principalmente quando você trabalha com adolescente, turmas muito numerosas, salas desconfortáveis, enfim, tá certo? Bom, gente, podemos alongar essa discussão em outro vídeo, tá certo? Se vocês querem mais informações sobre isso, sinalizem. Um abraço, boa noite e até mais.